Graça e paz, amada Igreja Batista Moriá, a nossa grande família, a nossa grande comunidade de fé. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E é com esse sentimento de uma só mente, de um só coração, que eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua grande família, a sua família que está reunida aí em sua casa, a sua igreja que está reunida aí em sua casa, que se junte a mim e aos demais irmãos como igreja, para adorarmos e celebrarmos o amor de Deus na família. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado por este momento tão especial na vida da tua igreja, onde neste domingo nos reunimos, ó Deus, como família e comunidade de Cristo. No mês da família, queremos te exaltar e te glorificar, ó Deus, pela vida de cada família. Obrigado porque o Senhor faz parte diretamente nas histórias das nossas famílias. O teu amor tem sido maravilhoso em cada história que é contada de cada família aqui nesta noite. Que teu poder venha nos abençoar e que tua graça venha nos visitar e que possamos sair desta celebração com o grande entusiasmo, a grande convicção de fé que o Senhor continua dirigindo as histórias das nossas famílias. E é no poderoso nome do nosso Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. Celebre a vida, celebre o amor. Cantemos. Ministério de Louvor está com a palavra. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o invocam. Então que nós possamos invocar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Vamos invocar o nome do nosso Deus. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor, pra aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão.
Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz assim: Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. No versículo 10 desse mesmo capítulo, Paulo diz que ele se regozija, ele fica alegre em ter sido lembrado pela igreja de Filipos, muito mais num momento de aflição e de necessidade que ele passava. E nós estamos passando por um momento onde muitos irmãos e muitos amigos estão passando momentos de aflição e momentos de necessidade. Então nós pedimos o apoio dos irmãos para que continue abençoando esse ministério. Nós estaremos colocando as contas bancárias, Bradesco, Itaú e logo abaixo o CNPJ da igreja para que você possa realizar a sua transferência bancária, seja ela o seu dízimo, a sua oferta ou a sua doação. Não esquecendo também das doações de alimentos. Aos sábados, nós estamos recebendo também os alimentos e lá, claro, todos estão ali equipados, né, com suas máscaras, seguindo as nossas devidas orientações, tomando os devidos cuidados. A diretoria também está recebendo dízimo, recebendo oferta. Que em nome de Jesus você possa participar, continuar participando do reino de Deus, tendo consciência da responsabilidade social e principalmente da responsabilidade no reino de Deus. Que Deus abençoe o celeiro da tua casa, que Deus abençoe ricamente cada família que está assistindo este culto, em nome de Jesus. Amém. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
Graças e paz. Estamos aqui para compartilhar com vocês um momento que nós passamos de duríssimas aflições. Sentimos muito aflito, sentimos frustrados após a perda da nossa filha, 3 dias após ela ser apresentada na igreja. E a apresentação da Eloá foi um ápice daquilo que nós tínhamos como um sonho de vida, que era ter uma filha. Ela veio, trouxe muita alegria, e quando ela foi uma dor insuportável, que parecia que nós não iríamos suportar isso. E nós questionamos, nós procuramos respostas, sentimos sem chão. Foi um momento que parecia que nada mais tinha graça, que tudo ali, todo sonho havia acabado. Mas mesmo nesses momentos de adversidade, nós vimos o cuidado de Deus, porque quem passou por isso sabe que esse momento você não tem vontade de fazer mais nada, você se sente desmotivado, você acha que vai virar um alcoólatra, você acha que vai virar um morador de rua, porque parece que tudo acabou. Mas em tudo nós vimos o cuidado de Deus, nós vimos a mão de Deus, nós vimos a proteção de Deus na nossa vida. E mais do que nunca, nós vimos a resposta de Deus. E a resposta de Deus é a demonstração do cuidado dele para conosco. Deus nos deu essa alegria aqui para completar a nossa felicidade. A Késia, a filha da promessa, e essa família maravilhosa que o Senhor nos deu. E nós vimos que Deus nos ajudou nesse momento de adversidade. Amém? Deus abençoe vocês. Somos aí com Deus. Tchau. Boa noite, a paz. Irmãos, hoje estou aqui para contar um pouquinho da minha história de vida e falar para os irmãos que eu e a minha família experimentamos grandes frustrações. O que sejam essas frustrações? Ao decorrer da minha vida, eu engravidei por 10 vezes. 3 partos normais e todos eles o Senhor levou os meus filhos. E tive 6 abortos. Foi um sofrimento, sofri muito, mas não desisti. Fui para a igreja, na igreja quadrangular daqui de Quitaúna, e lá eu me batizei, fiquei firme, e depois de 3 anos de batizada, eu engravidei. E essa gravidez foi uma gravidez assim, meia preocupante, mas firme, bem firme, confiante no Senhor. E estou aqui para falar para os irmãos que tudo que o Senhor fala, Ele cumpre, Ele honra. E no final de tudo, com toda essa frustração que passei, eu percebi que o amor de Deus em minha vida, hoje estou aqui, apresentando para mostrar que frustração pode ser transformada em bênção, que é o meu grande filho, o Alan Luiz. O amor que se revela nas frustrações. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você nessa noite. Quero falar sobre frustrações. E quero falar do amor de Deus que se revela especificamente aí, na frustração. Sabe por quê? Porque as frustrações são eventos em nossas histórias que Deus oferece para revelar os tesouros escondidos no seu perfeito e escandaloso amor. E essa história de frustração se encontra lá no primeiro momento aí do ministério, nos primeiros momentos do ministério de Jesus Cristo, quando ele convida Simão para ser pescador de homens. Abra sua Bíblia aí no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, eu lerei dos versos 1 ao verso 11. Mas somente o versículo de número 4 e número 5 que me fez ver as entrelinhas da história.
Quando lemos a história, muitas vezes lemos as linhas das histórias. Mas esse texto, e com certeza foi o sopro do Espírito Santo, me fez enxergar as histórias por trás da história. A história na entrelinha do texto, ou nas entrelinhas do texto. Vamos lá, olha o que diz aí o texto do capítulo 5 de Lucas. Certo dia, estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são profundas. Vá para as águas onde são profundas. E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo, isto vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Jesus disse: não tenha medo, Simão, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. As frustrações são eventos em nossas histórias como família que Deus oferece para revelar os tesouros escondidos do seu perfeito e escandaloso amor. O amor, meus irmãos e minhas irmãs, minhas queridas famílias, o amor de Deus se revela nas frustrações. E eu queria, nesta oportunidade, contar a história que está por trás dessa história. Talvez seja a sua história, como foi a história também de Pedro, de Simão Pedro, e das famílias que dependiam da pesca. Lá nesse contexto aqui geográfico, aqui na minha versão está dizendo Lago de Genezaré, mas a maioria das versões diz Lago da Galileia. Ao redor deste lago existiam muitas comunidades, existiam algumas cidades. E todas essas cidades dependiam especificamente da pesca. A sobrevivência dependia da pesca. A cesta básica daquelas famílias dependiam da pesca. Para os irmãos terem uma ideia, cada cidade hoje está deserto por lá. Não tem quase cidades. Mas naquele contexto do texto histórico aqui que nós estamos narrando, existiam algumas cidades que cada uma delas aproximadamente tinham 15 mil pessoas. E muitas dessas famílias, ou em sua maioria, dependiam exclusivamente para a sobrevivência e da alimentação da mesa, do pão diário, da pesca, porque comer carne de gado, de cordeiro, era raridade, muito mal uma vez por semana. Bem diferente das nossas famílias de hoje, que quase em sua maioria comem carne todos os dias. E naquele contexto, as famílias dependiam muito da sobrevivência, da pesca. E o texto mostra, principalmente aqui nos versos 4 e 5, do capítulo 5 de Lucas, que Simão respondeu a uma solicitação de Jesus, porque Jesus disse assim: acabei o meu sermão agora, acabei de ensinar o povo já, cada um está indo para suas casas, e eu percebi, Simão, que você está frustrado.
Eu percebi pelo seu semblante, Simão, que você está preocupado. Eu creio que foi isso que passou na compaixão e na empatia de Jesus Cristo. O texto não mostra isso. Por isso, no início, afirmei que precisamos observar as entrelinhas das linhas do texto sagrado. E como pai, e me colocando na posição de provedor, e você como mãe também, na posição de provedora, eu me sentiria assim. O que eu vou falar lá em casa? As expectativas de um dia produtivo, ou uma noite, ou uma madrugada produtiva, de barco cheio de peixe para salgar, para comercializar e também para trazer para dentro de casa, era uma grande expectativa de sucesso. Mas o sucesso não chegou, pelo contrário, chegou pela manhã, não pão diário, não chegou pela manhã um cesto cheio de peixe ou um barco cheio de peixe para comercializar, para vender, para produzir dinheiro e para trazer o pão, o sustento, a provisão para dentro de casa. Nota-se que houve uma grande frustração. Mas é mediante essa frustração que Jesus é empático. É diante dessa frustração que podemos ver o amor de Deus que se revela na frustração. Eu queria trazer algumas considerações que, na orientação do Espírito Santo, tem muito a ver com você e comigo. A primeira consideração que eu quero destacar aqui nesta noite: como você pode perceber a revelação do amor de Deus nas frustrações? A primeira consideração e a primeira aplicação que o texto me ensina é que o amor de Deus nos permite passar pelas frustrações para que possamos fazer revisões em nossas vidas. Vou repetir. O amor de Deus é revelado nas frustrações e esse amor de Deus permite que as frustrações aconteçam para você fazer algumas revisões nas suas vidas. E é onde eu tirei essa aplicação. No versículo 2, olha o que diz aí. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Estes pescadores, diz o texto, estavam lavando as suas redes. E lavar as redes aqui é uma metáfora, é uma figura para entrelaçar a história de Pedro e as nossas histórias. Lavar as redes é a metáfora que significa aquilo que podemos valorizar. Ao lavar as redes, podemos perceber o que temos, os instrumentos, os recursos que temos. E lavar as redes é o que temos para poder continuar amanhã. Os pescadores não jogaram fora a rede. Os pescadores não criticaram a rede e falaram assim: olha que rede de péssima qualidade, olha que rede horrível, olha que rede que não tem nem título, não é reconhecida no mercado. Não, eles pegaram aquela rede, um coração e a mente cheio de frustração, estenderam as redes e começaram com tristeza, com frustração sim, mas perseverando e limpando as suas redes, porque eles sabiam que aquelas redes precisavam ser mantidas, precisavam ser cuidadas, precisavam serem feitas nela uma manutenção e perceber se existiam alguns defeitos, revisar se aquelas redes estavam furadas e que de repente naqueles furos ou rasgos ou um buraco maior na rede. Eu não sou pescador, mas imagino isso. Os peixes poderiam escapar e eles começam a fazer a revisão e eles percebem que precisam valorizar os instrumentos que eles tinham para poder continuar no dia seguinte. As redes, meus irmãos, para um pescador é algo valioso. É algo valioso para as suas sobrevivências e a sobrevivência de suas famílias. Lavar as redes também pode ser a metáfora de uma oportunidade
de preservar o que é importante. Lavar a rede é a metáfora para que você preserve na sua família o que é importante. No momento de revisão, de lavar as redes, é o momento de separar o que de fato vale a pena viver. Ao revisar as redes da sua família, é o momento de você separar o que vale a pena investir a vida. Após as frustrações, provavelmente Pedro estava fazendo uma avaliação do que ele executou, do que ele praticou. E é aí nas frustrações que percebemos que é momento de separarmos o que de fato vale a pena e o que de fato não vale a pena para continuar investindo a vida. Lavar as redes, olha que interessante, é também a metáfora para que você separe os lixos emocionais. Muitas vezes somos rigorosos com o lixo que está na sala, o lixo que está no tapete, o lixo que está no quintal, o lixo que está no banheiro, na cozinha. Lutamos o tempo todo, fazemos mutirão de faxina em nossa casa, chamamos os filhos, o esposo, a esposa, vamos dar uma geral nessa casa, vamos deixar ela bonita, apresentável, vamos deixar o meio ambiente da nossa casa prazeroso para habitar. E fazemos um mutirão para tirar todos os lixos, aquilo que incomoda, aquilo que cheira mal, aquilo que é feio, aquilo que não agrada, aquilo que me deixa frustrado. Mas muitas vezes, irmãos, não fazemos nenhum esforço para limpar os lixos emocionais da nossa consciência. Não conseguimos lançar fora o lixo emocional, pelo contrário, jogamos embaixo do tapete da nossa consciência e do nosso coração. E o apelo que Deus está fazendo aí, para que o amor dele se revele nas frustrações, faça isso. Lance fora tudo aquilo que não tem proveito. Descarte os lixos da sua consciência. Todo aquele lixo que traz lembranças que te machucam, que te oprimem. Lembranças que te fazem ressentir dores do passado. Lanche esse lixo fora. Não traga à tona, não traga à superfície da sua consciência. É hora de perdoar e pedir perdão e também de perdoar. O revisar as redes diante das frustrações pode ser essa metáfora de rever aquilo que eu fiz de errado, aquela ofensa, como eu fui ofendido. E é um espaço maravilhoso para você aprender a perdoar. Perdoe. Lance fora as mágoas. Jogue fora todo esse lixo emocional que provavelmente deve estar prejudicando a sua família. Deve estar prejudicando a sua relação conjugal. Aquela ofensa do ano passado. Ou provavelmente aquela ofensa de tantos anos atrás, que até hoje você, ao lembrar, fica ofendido, magoado, frio na sua relação conjugal, na sua relação familiar. Por isso, limpar as redes é essa metáfora que provavelmente Jesus já deve estar tocando no seu coração para você revisar. Lançar fora aquilo que não presta. Lançar fora aquilo que não tem proveito. Lançar fora aquilo que está te machucando. Limpe as redes da sua vida. Limpe as redes que ontem trouxeram frustrações para você. Lance fora todo o lixo emocional que tem prejudicado a sua vida. E como também você pode, nessa revelação do amor de Deus, diante da frustração, tirar proveito. Veja uma outra metáfora. É quando os propósitos mais significativos surgem em sua vida familiar.
Diante das frustrações, Deus oferece um espaço muito importante, muito claro, muito significativo para que você perceba que existem propósitos muito mais significativos, propósitos mais nobres, surgem em sua caminhada familiar, surgem em sua caminhada existencial. Olha o que diz aí o verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Até então, Simão estava muito preocupado com a sobrevivência. Até então, Simão estava preocupado em levar as coisas para dentro de casa. A vida de Simão era acordar, trabalhar e levar pão. Isso é certíssimo, isso é legítimo. Porém, não significa que aquele que faz isso não tem significado na sua vida. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero tentar lhe falar é que Jesus dá um outro significado à sua vida. Às vezes, insistimos demais com algumas coisas em nossas vidas. E aí nos frustramos. E aí no outro dia da mesma forma. E aí começamos a perceber que a nossa vida não tem sentido. A nossa vida perde o entusiasmo, perde a alegria, perde o colorido existencial, perde o júbilo, o entusiasmo de acordar de manhã e dizer assim: eu tenho algo nobre para fazer. E foi nesse sentido que Jesus diz assim para Pedro: não tenha medo. Essa frustração que você teve agora, ela será transformada em grandes propósitos e propósitos significativos. E muitas vezes, irmãos, ou quase em regra, depois de uma frustração, depois de uma revisão de vida, depois de fizermos uma faxina na nossa consciência ou no nosso tribunal da consciência, em nosso coração, começamos a enxergar melhor os propósitos de Deus na nossa vida. E Deus hoje quer colocar um propósito mais significativo na sua vida como pai. Um propósito mais significativo na sua vida como mãe, como filhos, como profissionais. E é com certeza diante das frustrações que podemos perceber o amor perfeito de Deus. As frustrações podem ser uma revelação de Deus que fechou um ciclo para começar um outro ciclo maior e mais significativo. Pode ser uma grande oportunidade para você descobrir ou enxergar novas possibilidades de realizações mais completas, mais relevantes, que podem não somente te ajudar, mas ajudar todos aqueles que estão ao seu redor. Pode colaborar mais para a sociedade, colaborar para a sua família e colaborar para o reino de Deus. As frustrações, provavelmente aquilo que diz o sábio Eclesiastes: há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de ajuntar pedra e tempo de afastar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de construir e muitas vezes é tempo de desconstruir algumas coisas que não estão dando certo, e se você persistir, as frustrações continuarão. Irmãos, o amor de Deus, sim, se revela nas frustrações. Provavelmente um ciclo da sua vida fechou. E você, nesse fechamento de ciclo da sua vida, está dizendo: me frustrei, nada vai dar certo. Mas olhe com o olhar da fé, crendo que provavelmente é um tempo que se encerrou para começar um novo ciclo, um ciclo maior, mais significativo, com mais propósito, onde você pode ser aperfeiçoado, onde um espaço mais rentável, mais promissor e mais realizador pode acontecer na sua vida. A pior coisa para um ser humano é viver uma existência acumulando, sem saber, acumulando riquezas, acumulando bens, acumulando os troféus, acumulando sucessos, mas sem saber para que serve tudo isso?
Então, de repente, Deus permite que você se frustre para poder perceber que um ciclo se fechou, para que se inicie um outro mais significativo. Diz um grande líder espiritual judeu que diz assim: nossas almas têm fome do significado da vida. O que nos frustra e rouba a nossa alegria e rouba a nossa vida é a ausência de significado. Quando encontrou Jesus Cristo, Pedro, Simão Pedro e os demais aqui do texto, perceberam que a vida é muito maior, é muito mais linda, tem muito mais significativo. Quantas famílias acordam pela manhã e perguntam: qual o significado da minha família? Qual o significado do meu casamento? Qual o significado da minha profissão? Qual o significado de ser pai, de ser mãe? E o meu apelo e a minha oração nessa noite é que, diante dessa frustração aí, provavelmente, que você está passando, pergunte a Deus e diga aí: Senhor, um ciclo se fechou? Então me apresente um ciclo onde eu possa ter mais alegria, onde minha vida pode ter mais significação, ou pode ter mais significados. O amor perfeito de Deus faz com que as frustrações produzam a perseverança para nos conduzir a recomeços mais promissores. O texto diz que Pedro passou a noite toda. Ah, Senhor, trabalhamos a noite toda, trabalhamos duramente a noite toda, jogamos várias vezes as redes, várias vezes puxamos, já estávamos exaustos pela manhã, ainda trouxemos os nossos barcos vazios e ainda temos que lavar as nossas redes, porque se não lavarmos as nossas redes, não podemos continuar amanhã. E aí Jesus fala para ele e diz assim: vá para onde? As águas são mais fundas. Existem duas linhas teológicas sobre esse texto. A primeira é dizer que Jesus é o Senhor da terra e do mar, e por isso tinha poder de chamar os peixes para a rede. E tem uma outra versão, que Jesus tinha uma visão além do horizonte, uma visão além do extraordinário. Ou melhor, uma visão além do ordinário. Ele tinha uma visão extraordinária. E ele pôde perceber aonde de fato estavam os cardumes. E por isso ele chega para Pedro e diz assim: vamos mais fundo. Vamos caminhar mais. Vamos trabalhar mais. E esse conceito teológico que Jesus, não só porque ele era Deus encarnado, mas porque ele tinha uma visão de futuro, uma visão de fé, uma visão onde conseguia perceber na natureza as possibilidades de recomeços mais promissores. E é assim também na nossa vida. Quando somos frustrados, Deus e a sua graça nos concede uma oportunidade de recomeçar, e recomeçar melhor, mais prudente, mais inteligente, com mais sabedoria, com estratégias melhores. E aí Jesus fala: vamos para lugares mais profundos. Vamos ter mais trabalho. Imagine se Pedro dissesse assim: ah, Senhor, me desculpe, o Senhor é bom na palavra, o Senhor ensina muito bem, faz milagres, que é uma beleza, o Senhor até curou minha sogra esses dias, mas de pesca eu manjo. Então eu vou ficar no meu cantinho e amanhã eu volto a pescar. Mas não. E Pedro disse o seguinte: sobre a tua palavra, como é o Senhor que está dizendo, eu lançarei as redes. E eu creio que pós-frustrações na sua vida, muitas vezes você ouviu: faça isso, tome esta decisão, trabalhe um pouco mais, invista mais a sua vida, invista mais as suas economias, para que você possa recomeçar
de forma mais promissora. Invista mais no seu casamento. Não aguento mais amar. Eu amo e não sou correspondido. Eu me dedico o tempo todo a esse casamento e não consigo me alegrar. Mas Jesus está dizendo para você hoje: leva a sua vida com mais profundidade. Sai da superficialidade. Seja mais substancial, seja mais convicto, tenha mais fé em você, tenha mais fé em sua família. Troque a estratégia, porque com certeza, pós-frustração ou pós-frustrações, você pode ter recomeços promissores. Vá, é Jesus dizendo hoje, vá onde as águas são mais profundas. Pare, observe, tenha percepção que o mundo está cheio dos meus sinais, que o mundo está cheio dos meus milagres. Perceba que na vida, cada descoberta é um recurso que Deus o tempo todo e desde a fundação do mundo colocou na terra. E aí o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos ilumina para buscarmos a fórmula certa, a estratégia certa, o recurso certo, o endereço certo, as pessoas certas, a maneira certa de existir e de viver. A minha oração é que você aprenda a olhar com os olhos de Jesus, ver as possibilidades, ver as oportunidades de recomeçar e insistir com fé. A minha oração é que as frustrações que você tem passado seja uma oportunidade de você perceber o amor perfeito de Deus. O amor sempre está presente em nossa vida. O amor de Deus está sempre presente em nossa vida. A minha oração é que você seja habilitado, capacitado pelo Senhor Jesus Cristo a ir em lugares certos que Ele indicar. Não desiste. Não desista de procurar lugares profundos, águas ou lugares que realmente Jesus está dizendo que você vai ter sucesso. E o sucesso que Jesus indica é um sucesso legítimo, é um sucesso sem atalhos, é um sucesso sem mentiras, é um sucesso sem engano, é um sucesso que vem sob a orientação e a direção dele. Pare, limpe as redes da sua vida, jogue fora os lixos emocionais, aquilo que te machuca, aquela culpa que o tempo todo lança no seu rosto que você não merece o amor de Deus. Jogue fora esse lixo emocional. Limpe as redes. Cuide dos recursos que Deus te tem. Porque esse recurso que Deus te tem hoje é a oportunidade que Deus vai te dar para você continuar e perseverar amanhã. Cuide, limpe as redes e faça aquilo que Jesus te orientar. Mesmo diante das frustrações, é possível perceber o grande amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos visita a cada dia. E as Tuas misericórdias, Senhor, elas são renovadas a cada amanhecer. E as Tuas misericórdias nos dão a oportunidade de recomeçarmos, mesmo quando a nossa mente e coração está repletos de notícias de frustrações, quando estamos frustrados, sem forças, cansados, querendo desistir. Renove as nossas forças, renove a nossa fé e nos dê a Tua visão para enxergarmos, ó Deus, as possibilidades que a vida tem para nos oferecer. Porque as oportunidades,
é o espaço no tempo perfeito. O Kairos, o tempo da oportunidade. A oportunidade que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça, a misericórdia e as consolações do nosso Deus repouse sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti.